Pai bendito e misericordioso, que a sua luz se estenda sobre todos nós, que estamos nesse exato momento, participando dessa comunhão de bênção, de luz e amor. E assim, pedimos que essa luz possa não só fazer bem a nós, seus ouvintes, mas também a todos os nossos familiares que estão em nossas casas, recebendo esse Evangelho no lar. E vamos pedindo para que essa luz também se estenda sobre todo o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Pedindo para que essa luz possa iluminar todos os espíritos desencarnados e encarnados. Pedimos para que essa luz possa iluminar principalmente os políticos do nosso Brasil. E da mesma forma, pedimos para que essa luz possa chegar em todos os cantos do planeta Terra, nos trazendo paz, carinho e amor. Iluminando todas as religiões, todas as igrejas, todos os centros espíritas, em particular a nossa Casa Espírita Maria de Nazaré. Oração. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Boa noite. Olá, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs. Agradecemos a oportunidade de estarmos uma vez mais reunidos para falarmos em coisas importantes de cunho espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal. Pagar o bem, pagar o mal com o bem. Antes de entrarmos nessa questão de pagarmos o bem, pagar o mal com o bem, é importante entendermos o que é o bem e o que é o mal. O bem é muito relativo, assim como o mal é relativo. Depende do grau e a capacidade de entendimento de cada um. Para uma criança que não conhece, não sabe a importância do trabalho, do lar, da limpeza, levar uma colher até a mãe é um bem. Ele vai levar a colher, a mãe pede a colher para o bebê e o bebê leva a colher até ela. É um bem. Para um adulto, por exemplo, o fato de você, se você mora numa casa, em família, o fato de você morar em família, você lavar a louça, também é um bem. É um bem coletivo, né? Você cuida da sua casa, você cuida da sua esposa, porque você está compartilhando o trabalho. As pessoas imaginam que um bem é qualquer coisa, mas não é assim. Não é tão simples. Porque o bem ele vem se transformando no decorrer da história, de acordo com a capacidade de entendimento do ser humano. Para dar um exemplo claro, um exemplo histórico, a mulher no Brasil não tinha direito ao voto. Até a década de 30 não tinha direito ao voto. Então, os homens naquela sociedade entendiam que aquilo era um bem, a mulher não tem o direito ao voto. Como acreditava-se também que era um bem, os analfabetos não têm o direito ao voto, não participar das eleições. Na Esparta antiga, cidade grega, Esparta, acreditar lá, por ser uma sociedade militarizada, quando uma criança nascia com defeito físico ou intelectual, essa criança era jogada do alto do penhasco. Por que ela era jogada do alto do penhasco? Para morrer. Mas, nossa, que barbaridade fazer isso com uma criança. Por quê? Porque naquela sociedade era necessário você ter um corpo físico perfeito
Porque se fosse um homem, particularmente, ele teria que ser um combatente, teria que ser um soldado. E para poder ser um bom soldado, para não ter falhas no condicionamento físico, na disciplina militar, na organização militar, é importante ter uma organização física perfeita. E se fosse, também tivesse algum problema intelectual, também era jogado. Eles acreditavam nisso. Hoje, na sociedade brasileira, na sociedade mundial, o mundo inteiro fala que isso é uma barbaridade. Onde já se viu jogar uma criança recém-nascida com defeito físico para morrer. Mas é importante relembrar, mesmo na década de 40, na década de 30, 40, a sociedade alemã fazia isso. As crianças que nasciam defeituosas, eles matavam. Né? E era natural esse processo. Porque acreditavam que estavam fazendo bem. Como também eles acreditavam que matando os judeus era um bem para a humanidade. Muitos, inclusive muita gente da própria Igreja Católica apoiou a ascensão do nazismo e do fascismo no mundo, acreditando que era um bem. E hoje nós sabemos que foi um mal terrível. Porque primeiro todos os seres humanos têm direito à vida. E quem deu a vida é que não cobra nada da gente, no sentido mais imediato. Ele não quer que a gente venha matar baseado apenas no nosso interesse. Você pode até matar para se autodefender, para se proteger, né? Mas aí vai ser julgado também o seu entendimento, o que é o princípio verdadeiro. Se você foi verdadeiro, se você foi transparente naquilo que você fez. Então o bem, ele tem um processo de evolução. Era natural na sociedade americana, até os anos 50, parte dos anos 60, defender a segregação racial. Lá você tem algumas partes, alguns estados dos Estados Unidos, principalmente Geórgia, em que você tinha banheiro para negro, você tinha assentos no ônibus para negro e para brancos, você tinha partes no restaurante para brancos e para negros, e o negro não podia se misturar. E se tivesse algum lugar num ônibus e o branco precisasse sentar, e tivesse algum negro sentado, o negro tinha que se levantar para o branco se sentar. Eles tinham o entendimento que isso era bom. Jesus, por outro lado, ele não falou em matar, ele não falou em perseguir, em maltratar, em nenhuma hipótese, e muito menos em nome de uma perseguição a uma raça, a um gênero, a uma classe social diferenciada. Mas as pessoas ainda não têm um entendimento profundo de que é o bem ou o que é o mal. Para ter um exemplo muito claro dessa como que o bem e o mal é relativo, tem uma passagem em que vem uma viúva, e essa viúva, ela vai lá e deposita 2 denários, como se fosse, vamos supor, 2 centavos ou 2 reais hoje, lá na doação do templo. E Jesus, que ficou o dia inteiro lá junto com seus apóstolos, observando as doações, falou que aquela mulher, ela tinha doado muito mais do que todas as pessoas que por ali passaram. Todos, independente da sua classe social. Quem tinha mais doado era aquela senhora. Do ponto de vista matemático, lógico-matemático, é lógico que não foi ela. Mas do ponto de vista da lógica espiritual, que é uma lógica de cunho maior, ela tinha doado mesmo tudo, muito mais do que todos aqueles que tinham doado, porque ela tinha doado tudo aquilo que ela tinha. Tudo que ela tinha, e com amor e com sentimento. E ela foi capaz de fazer isso.
Então, aquele amor dela é um amor verdadeiro. Então, quando a gente está numa sociedade como a nossa, a gente vai num templo espiritual, independente da denominação, do rótulo que tenha, e a gente vai doar, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se a gente não está doando para ser observado, para os transeuntes encarnados que lá estão, né, apenas para uma satisfação, para ser percebido, para ser lembrado, ou de fato com uma decisão espiritual para ajudar. Que para Deus, o importante exatamente é aquele que vem do fundo do coração, o sentimento de amor mais profundo, de ajudar o próximo, faz bem ao próximo. Porque quando você se dá conta, quando a gente passar por o lado de lá, as coisas serão medidas. Serão medidas não do ponto de vista matemático, lógica matemática, mas lógica espiritual. O que você foi capaz de fazer para com seus irmãos e suas irmãs. Se você foi bom o suficiente e Jesus, ele não gostava e não gosta de hipocrisia. Para ele é sim, sim, não, não. Que você seja verdadeiro naquilo que você esteja fazendo. Seja correto. E na sociedade que vivemos, infelizmente ainda prevalece o desejo humano que está em nós, né? E alguns mais, outros menos, de querer aparecer, de querer ser percebido pelos terceiros. Não por uma necessidade espiritual de fato de querer ajudar muitas vezes. Aí nós temos que ficar atentos. Será que eu estou fazendo isso porque eu quero ajudar ou porque eu quero ser percebido? Pelo orgulho, pela vaidade ou pelo sentimento de paz, de amor, de caridade para com o próximo? Uma relação de fraternidade, de solidariedade. Isso é fundamental em todos nós. Porque isso será percebido lá no plano espiritual. Porque aqui, no plano material, enganar é fácil. É muito fácil. Muitos acabam enganando até a justiça. A gente sabe de políticos aqui no Brasil que enganaram, que roubaram, que fizeram falcatrua, em que tem uma série de processos e o cara não foi preso. Ou quando foi preso foi no final da vida já, numa situação em que de fato não pagou como deveria se pagar do ponto de vista nosso, humano aqui. Mas esse cidadão ou cidadã, quando passar para o lado de lá da vida, ele não vai ter como se esconder, ele não vai ter como enganar, porque é a sua própria consciência que o vai delatar. E a consciência é um juiz assim, pesado. É um juiz que não tem parcimônia para com o acusado. Então, por isso, nós devemos sempre ficar atentos com essa questão de valores, dessa percepção do bem e do mal. Sabendo que o bem e o mal é relativo de acordo com a capacidade e entendimento do ser humano. Certo? Porque para o soldado alemão, na Segunda Guerra Mundial, que tomava conta dos campos de concentração, fazer seu trabalho era um bem. Ele procurava fazer da melhor forma possível. Ele fazia aquilo, respeitava aquilo, acreditando que aquilo era uma verdade. Só que no fundo não era um bem, era um mal. Era um bem do ponto de vista militar, mas do ponto de vista espiritual era um mal profundo. Como nós também imaginamos que é um bem forçar a criança a ir para a igreja e deitar o adolescente para a igreja, até agredir o adolescente para que ele vá para a igreja. Só que na verdade você vai criar apenas instrumentos para que ele negue cada vez mais a religião. Então você agredir, forçar o outro a acreditar naquilo que você acredita é um equívoco muito grande no qual nós temos que combater
todos os dias. Porque senão a gente vai estar cometendo mal também. Assim como o soldado romano que perfurou Jesus com uma lança, ele fez aquilo porque acreditava que aquilo era um bem. Ele tinha convicção daquilo que era um bem. E perfurou Jesus. Jesus o condenou por isso? Não. Não, porque o grau de entendimento do soldado era aquele. Agora, se você tem um entendimento espiritual mais elevado, mais claro, mais aberto, aí a sua responsabilidade será maior do ponto de vista espiritual. Porque você vai ter a capacidade de entendimento maior. Agora, se você é uma criança do ponto de vista espiritual, está aprendendo, não tem muito conhecimento, você não será tão cobrado quanto aquele que já tem conhecimento. Quanto aquele, por exemplo, que utiliza da religião para construir riqueza material, para poder construir verdadeiros impérios aqui na Terra. Esses serão, digamos, cobrados e muito pela sua própria consciência e pelos seus próprios inimigos. Muitas vezes, até mesmo por aqueles no qual eles enganaram, aqueles que frequentavam a igreja, que davam até aquilo que não tinha, porque entendiam que aquilo era correto. Estão percebendo como que essa questão do bem e o mal era muito relativa? E para aqueles que nasceram nessa visão espiritual, muito baseado no materialismo, ele acha perfeitamente normal ir para a igreja para aumentar seus posses materiais aqui na Terra, porque ele acredita que está sendo abençoado. É o entendimento dele. Agora, para nós, que temos uma compreensão maior espiritual, você ir para a igreja ou ir para o centro espírita, na tentativa de ser abençoado, entre aspas, para aumentar seus posses aqui na Terra, isso não vai ser legal. Aí você está fazendo um caminho inverso, porque você deveria estar procurando um caminho espiritual, não um caminho material. Quando você é verdadeiro espiritualmente, você estará fazendo bem, de fato, para você e para com terceiros. Então, a verdade interna no coração, não a verdade dos homens, porque a verdade também é relativa à capacidade de entendimento de cada um. Então nós temos que ficar atento com o nosso coração. O nosso coração é a melhor bússola. O nosso coração é aquela voz íntima que nos chama a atenção. Será que você está fazendo correto? Essa é a principal bússola que nos ajuda no caminho correto de fazer o bem. Por quê? Porque se você pagar o mal com o mal, você não vai estar sendo diferente do outro. Porque você já tem a compreensão espiritual de que o mal existe e que o mal no mundo de provas e expiações ele é predominante. E nós estamos aqui encarnados nesse mundo de provas e expiações porque precisamos tirar proveito, um amadurecimento espiritual maior, um aprendizado no campo intelectual e espiritual, para elevarmos a nossa moral. Então entendemos que aquilo serve como um instrumento de aprendizado, o mal como instrumento de aprendizado. Então nós não podemos pagar o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. É difícil, é profundamente difícil, porque aí envolve a vaidade, o orgulho, né? E quando nós falamos de vaidade e orgulho, esses são os principais pesos que a humanidade carrega por toda essa jornada espiritual no planeta Terra, no qual nós temos que combater do fundo dos nossos corações. Porque, principalmente, nós temos a percepção científica da realidade.
nós sabemos que quem faz o mal, na verdade, achando que se dando bem aqui no planeta Terra, né, conquistando bens materiais, acumulando fortunas, ou matando, ou achando que está enganando a lei divina, na verdade esses espíritos são espíritos empobrecidos, são espíritos, na verdade, o melhor termo seria espíritos imaturos, que ainda não têm o verdadeiro conhecimento da lei divina. Então aquele que faz o mal, pensando ser vitorioso, na verdade ele é o grande derrotado. E aquele que recebe o mal e paga o mal com o bem, esse é o verdadeiramente vitorioso. Mas Sérgio, é difícil. Uma pessoa vem e pisa no seu calo, te rouba, fala mal de você, e aí você vai receber essa pessoa de coração aberto. É difícil, não é uma coisa fácil. É por isso que nós estamos aqui. Né? Mas qual o caminho? Nós podemos escolher o caminho. Nós temos a menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Nós podemos fazer o caminho tortuoso ou uma linha reta. Nós temos que procurar fazer o caminho mais reto possível. Porque quanto mais rápido terminar, melhor é. É que nem no dentista. Muita gente não gosta de ir no dentista. Mas se você não for no dentista, o que vai acontecer? Não vai piorar o seu problema bucal, o seu dente que tiver lá com cárie, não vai piorar? Vai piorar. E aí o que vai acontecer? A dinâmica dentro do dentista, dentro do consultório do dentista, vai ser muito pior. Então qual o caminho? Enfrentar o mal de peito aberto. Quanto mais rápido você enfrentar o mal de peito aberto, mais fácil você para se libertar. Mais rápido você vai se libertar. E mais fácil será a sua vida na jornada espiritual. Porque aqueles que são vencedores aqui, muitas vezes no plano espiritual, na maioria das vezes, são derrotados. São derrotados. E tem que voltar para o planeta Terra muitas e muitas vezes. Isso sem contar com a passagem pelo umbral, né, para poder gastar as energias deletéricas, limpar minimamente para voltar para o planeta Terra. Então pagar o mal com o bem é uma questão de lógica espiritual, é uma questão de inteligência, porque aí você está se libertando o mais rápido possível, você está se transformando, você está dando um passo na sua jornada evolutiva muito melhor. E aquele que te fez o mal, que te perseguiu, te caluniou, ou seja lá o que foi que ele tenha feito, ele apenas está se prejudicando a si mesmo. Por isso aí a necessidade do amor. O amor, que também é muito relativo, dependendo do grau de amadurecimento espiritual. Nós temos aquele amor para nós aqui, que é o maior amor de todos, mais próximo de nós, aquele amor incondicional, apresentado por Jesus de Nazaré. Né? Amor incondicional. Que é no alto da crucificação, ele pediu por todos aqueles que o perseguiram. Nós talvez não tenhamos a capacidade desse amor incondicional, mas esse amor, a tentativa de acertar, a tentativa de amar, é que vai nos transformando pouco a pouco. A mesma coisa, hoje, o bem que nós deveríamos praticar não é um bem ainda, aquele bem mais encorpado, aquele bem mais livre, mas o fato de você tentar pagar o mal com o bem, isso já te ajuda significativamente. Mas se no alto da agonia, da aflição, da dor que você esteja sofrendo, por algum mal que alguém te fez, e você deseja pagar o mal com o bem, e você não consegue, se apegue a Jesus. Porque daí Jesus, ele vai conseguir te ajudar. E nesse caso tem uma história muito interessante. Tem um livro chamado Lindos Casos de Chico Xavier, que é muito bonito, muito interessante. Há muito tempo eu li,
eu vou procurar relembrar aqui. Era um caso de um homem que ele queria se vingar. Queria matar um inimigo. E ele entrava lá no centro espírita do Chico Xavier, né, daquele jeito, né? Buscando ali uma réstia de luz para poder se segurar e não fazer o mal. Porque lá no fundo do seu íntimo, ele sabia que se ele pagasse o mal com o mal, ele estaria errado. E ele ia lá para o centro do Chico. Chegava lá no centro do Chico, ele conversava com o Chico e falava das suas angústias para o Chico, mas ele saía de lá fortalecido, e aquele dia ele não fazia mal. Até que um belo dia, um dia vai, um dia vem, né, nessa luta, por se conter, por se transformar, né, até que ele recebe a notícia que o seu inimigo tinha sido executado por outro inimigo dele. E ele conseguiu sair daquela jornada espiritual sem se vingar daquele que tinha lhe fazido mal. Olha só que interessante. Então a fé é um instrumento valiosíssimo que nos dá força, que nos dá garra, que nos dá determinação para continuarmos em nossa jornada. A convicção de que o caminho é o certo, pagar o mal com o bem. Como esse caso do Chico Xavier, desse irmão que frequentava o centro espírita do Chico Xavier, ele conseguiu a cada dia, só por hoje não vou matar. Ou no caso do dependente químico, também só por hoje. Hoje não beberei, hoje não fumarei, hoje não vou fazer mal a ninguém. É uma prática que nós devemos levar no dia a dia, nós espíritas, nós cristãos, que essa é uma prática da realidade dos dependentes químicos, né? Só por hoje. Então eu encerro o coração da serenidade para a gente ter esse sentimento que eu não sei perdoar totalmente, eu não sei pagar o mal com o bem totalmente, mas por hoje eu vou me pegar a mão de Jesus e não vou fazer o mal. Não vou fazer o mal. Se eu não posso fazer o bem, mas eu também não vou fazer o mal. Então vamos encerrar com a oração da serenidade. Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para perceber a diferença. Só por hoje. Só por hoje não farei o mal. Só por hoje não beberei. Só por hoje não me machucarei e não machucarei o meu irmão. Fiquem todos na paz, na luz do Mestre Jesus. Lembrando que todos os dias, às 18 horas, tem os evangelhos, ou como vocês queiram chamar de palestra, para nós é independente. Dia 12 do 9. E no dia 12 do 9 haverá a campanha Alto de Souza. Doação de alimentos, de roupa, de brinquedo, lá no Centro Espírita, na nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, das 15 horas às 16h30. Fica na luz do nosso Mestre Jesus.